Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e internautas. É com muita alegria de sempre, que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Chapecó FM. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC, Federação Espírita Catarinense, e pertencentes à 12ª URI, União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje iremos refletir sobre a mediunidade. Nós já estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou também através do WhatsApp da rádio, 2049-1212. Vou repetir, WhatsApp 2049-1212, ou pelo site da rádio, radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar as nossas redes sociais. E na equipe de trabalho de hoje, dessa manhã, contamos com a presença das nossas queridas amigas Loine Parisotto, trabalhadora da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Loine. Bom dia, amigos queridos. Bom dia, João. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo. Bom dia, Mona Lisa Hack, trabalhadora da Associação Espírita Gotas de Luz. Bom dia a todos. Bom dia também ao João, que está nos auxiliando aí nessa manhã de hoje. Eu sou o Nick, trabalhador da Associação Espírita Amor e Caridade, e serei o vosso âncora nesta manhã. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvir o seu recado. A Escala Construtora e a Imobiliária Nossa Casa. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Bom, na manhã de hoje falaremos então sobre uma questão muito contraditória, pouco entendida, mas inerente a todos nós encarnados. Falaremos sobre a mediunidade, esta ferramenta que às vezes assusta quem não entende, que às vezes fanatiza ou maravilha outras pessoas que também não a entendem. Ao estudarmos sobre a mediunidade, acabamos entendendo o quanto ela pode nos ajudar na área da caridade e o quanto ela é providencial, já que é algo doado por Deus para podermos evoluir mais rapidamente nessa nova encarnação. Fique conosco, querido amigo, contribua para fazermos um programa acessível e entenda de maneira mais fácil sobre o compromisso
e a responsabilidade de sermos um médium. Vamos começar então com a Loine com uma pergunta bem básica. Loine, na realidade, o que é mediunidade? E a pergunta é básica e a resposta também é básica, Nick. E Mona, É olha verdade. só. É o recurso que possibilita o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Olha que simples. A possibilidade, o recurso que nós temos de entrar em contato, então, com o plano espiritual. Intercâmbio entre o céu e a terra, entre o mundo material e o mundo espiritual. E Kardec, lá no capítulo 28 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele faz uma colocação sobre essa questão do que é a mediunidade, que é muito interessante e nos ajuda a entender exatamente do que se trata. Ele nos diz assim, que para a gente conhecer as coisas, os segredos do mundo visível, da natureza material, que Deus concedeu a vista corpórea, os sentidos, os instrumentos especiais. Por exemplo, com o telescópio, nós conseguimos mergulhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobrir o mundo dos infinitamente pequenos. E, para penetrar no mundo do invisível, Deus nos deu, então, a mediunidade. E esta possibilidade, então, de adentrar no mundo do invisível, ela pode se realizar, então, com o médium, né? O médium, que a Mona vai falar um pouco melhor, que a gente sabe que vem do latim, médium, e que também é meio ou intermediário entre os espíritos daqui, nós encarnados, e os espíritos que vivem na espiritualidade. Então, a mediunidade é esta possibilidade da comunicação. E o médium é aquele que vai poder realizar. Eu gosto muito do conceito do Emmanuel, que está naquele livrinho Emmanuel, na página 85 que eu gravei. Ele diz assim, que a mediunidade é um sentido, como a visão, como o olfato, como o tato. Então, todos nós temos esse sentido. Alguns mais aguçado, outros mais rudimentar, podemos dizer assim. Mas exatamente esse sentido para que no futuro todos nós tenhamos esse intercâmbio que nem a Loine falou. E como é tudo é muito natural, né? Muito natural, é muito natural. Nos é dado por Deus e nós temos a possibilidade de conversar com seres como nós. A diferença é que hoje nós temos um corpo, né? Então a gente chama que a gente diz que é encarnado, tem carne. E quem não tem mais esse corpo continua sendo um espírito, não é? Então a gente faz a comunicação entre esses dois mundos. Não é nada tão fantástico, né? Como as pessoas geralmente elas acham algo maravilhoso, fantástico. Não é. É muito natural isso, né? E isso existe desde sempre. Sim, desde sempre. Não é? Não é a história do espiritismo. Não. O espiritismo não inventou a mediunidade, ela existe desde sempre. É só as pessoas lerem sobre as passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento. Não Paulo foi médium, Maria foi médium, Sim. né? A gente tem vários médios. E é uma coisa que tu falou bem importante, Nick. Médium não existe só na doutrina espírita. Não. Nós temos médios em todos os lugares, em todas as religiões, na verdade. Em qualquer lugar pode ter um médium específico. É inerente à religião. Inclusive, há médiuns que não acreditam em Deus. Exatamente. Não é? Então tá, vamos lá. Então vamos começar aos pontos mais importantes também. Mona, todos nós somos médiuns? Sim. Todos nós, olha só, isso é bem importante, porque às vezes as pessoas acham que médium é só aquele que consegue ver, fala, todos nós somos médiuns. Tanto que Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, olha o que ele diz. Que o livro dos médiuns se destina a todas as pessoas, porque todos são médiuns. Então, sim, todos nós somos médiuns. Mas existem os médiuns ostensivos, que a gente chama, que eu vou explicar o que é, e os médiuns... nós que somos médios normais, né?
que é o médium ostensivo? É aquele que vem com a característica muito bem marcada, que tem aquela faculdade, esse sentido muito bem registrado, muito assim definido, e que não vem ao acaso. Ele é preparado no mundo espiritual para vir. E é um pequeno número de pessoas, né, que tem essa faculdade bem marcada. E a gente tem grandes médicos, a gente pode citar aí, ó, o Chico, o Divaldo, o Raul Teixeira, né, vários irmãos aí com essa característica bem marcada, se alguém quer entender, compreender. Que quando a gente estuda a mediunidade, a gente vai ver vários tipos de mediunidade, clarividência, audiência, o vidente, o psicofônico, que são características dentro da mediunidade. É uma característica, a mediunidade ostensiva bem demarcada. Esse médium, ele tem essa faculdade bem proeminente, ele consegue ser bem perceptível. É uma pequena minoria das pessoas. Nós, a grande maioria, também somos médiuns. Como é que é essa mediunidade? Ou ela é inspirativa ou ela é intuitiva. É inspirativa que a gente tem aquela inspiração de não ir, de fazer, na verdade, todo mundo tem. E a intuição, ela é um pouquinho mais desenvolvida, podemos dizer assim, porque, na verdade, ninguém desenvolve a mediunidade. A gente educa. Então, quando a gente tem uma mediunidade ostensiva, a gente estuda para educar. E quando eu tenho uma mediunidade inspirativa, conforme o meu comportamento, a minha colocação no mundo, conforme eu vou trabalhando as leis divinas, ela pode evoluir para uma mediunidade intuitiva, que é um pouco mais proeminente do que uma inspirativa. Isso todos nós temos, né? Emmanuel, num livro que é Seara dos Médiuns, ele cita que todas as nossas ações aqui, tanto positivas quanto negativas, porque a mediunidade ela é neutra, vai depender do que a gente coloca nela, né? Se é usada para o bem ou para o mal. Todas as nossas inspirações vêm através da mediunidade, que as grandes guerras começam através da mediunidade, que é uma inspiração às vezes, né? E que as grandes tarefas no bem também começam através da mediunidade, que é essa inspiração que a gente recebe. Então, a todo momento nós estamos sendo inspirados. Esse intercâmbio com o mundo espiritual é intenso. E não é, agora vou sentar e vou me comunicar. Não, a gente está todo o tempo recebendo e mandando. Porque como a gente é intuído, a gente também intui os irmãos. Né? Devido à nossa sintonia. Diria 24 horas por dia. Dormindo e tudo, não tem. Principalmente. Na verdade, nós somos espíritos. Nesse momento aqui. Mas, enquanto lá na espiritualidade, a comunicação lá é diferente. E a gente, todos nós, claro, temos esses resquícios, olha só, intuições, aspirações sugeridas pelos espíritos, sonhos. Todos nós temos isso porque nós somos também espíritos. Como a gente tem nesse momento esse corpo físico, essa comunicação, ela fica um pouco mais difícil, mas nós temos essa possibilidade. E aquilo que a Mona falou, que todos nós temos essas possibilidades, todos, mas assim, um pouco mais rudimentar. E aquele que nós dizemos que são os médiuns realmente, eles têm essas condições assim bem proeminentes. Exatamente. Enquanto para nós vem uma pequena intuição, um sonho, uma ideia, uma sensação de alegria, de desconforto. Enquanto nós sentimos isto, aquele nosso irmão que ele é médium ostensivo, como nós chamamos, ele consegue já visualizar o irmão desencarnado, ele consegue ouvir perfeitamente. Sentir, então esta é a diferença. Todos somos suscetíveis a essas sensações, sendo que naquele que é o que considerado mesmo médium por Kardec e que tem essa facilidade. Quem está nos ouvindo pode perguntar assim, então por que a gente não consegue ver, né, se é uma coisa natural? Por que a gente não tem essa... Então, o Jacobson Trovão, ele diz assim, que a gente não está preparado ainda, que nós estamos caminhando para isso, mas que no futuro... Todos seremos. Todos seremos assim. Sim. Eu acho que é bastante importante a gente ressaltar tudo que vocês falaram. Duas coisas. A principal, nós estamos em intercâmbio direto, todos os momentos da nossa vida em intercâmbio. Os espíritos que nos rodeiam,
E eles não precisam necessariamente estar aqui perto de nós para fazer essa comunicação. Através da telepatia, por exemplo, os espíritos se usam da telepatia para entrar em contato conosco, nos intuir algumas coisas. Então, por isso que é 24 horas por dia. Por que 24 horas? Porque, como nós somos espíritos, a Laine bem ressaltou antes, todas as vezes que eu durmo, a necessidade do descanso é do corpo. Sempre é do corpo. Nós necessitamos descansar. Agora, o espírito não tem necessidade nenhuma de ficar descansando ou dormindo, né? Então, quando a gente dorme, o nosso espírito também vai vagar por mundos. A gente se desdobra, que né? Isso, né? Então, nesse momento, mesmo os que não têm mediunidade ostensiva, eles fazem contato com outros espíritos. E isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Então, todos nós somos médiuns, de alguma forma. Uns de forma mais proeminente e outros um pouquinho mais rudimentar, como a gente falou. Mas é importante que vocês saibam que o contato que nós fazemos quando a gente está dormindo é algo mediúnico. É o teu espírito comunicando com outro espírito. Esteja ele encarnado ou já voltou para a gente fala o mundo de Deus, não é? Todos são o mundo de Deus. Mas a gente diz assim, os espíritos que já desencarnaram, eles voltam para o mundo espiritual. Quando você faz contato com esse espírito, é uma forma de comunicação. Então você também é médium. Só que eu só quero colocar mais uma frasezinha de Kardec, que tudo que o Nick falou, ok, que a Mona falou também. Só que Kardec, ele diz assim, ó, que a mediunidade natural, que é essa que nós temos, que é essa que o Nick acabou de falar, de sonho e aquilo tudo, que a mediunidade natural, ela não serve de ponte. Exatamente. Entre o visível e o invisível. Quer dizer, quem vai fazer o papel da ponte entre o visível e o invisível é o médium. Que vem preparado para isso. E que tem essa facilidade que enquanto nós ficamos aqui pensando e recebendo intuição, eles vão direto no ponto. Sim. Eu quero dar, então, o bom dia a todos que estão se dirigindo a gente pelo Facebook. A Carla Regina Neto, a Isabelle Foreste, a Lia Boger, que também é uma grande amiga e colaboradora dos programas espíritas, a Cláudia Márcia, Margarete Arruda, a Cleci Cunha, Elizabeth Barbosa, Marisa Valdamere, Alzira Rossoni, a Mônica Vargas, que está sempre conosco, nosso querido amigo de São Lourenço do Oeste, Jair Barbosa, o Jairzinho, a Ivete Rosso também está nos dando bom dia, a Marlete Bandeira, também lá de São Lourenço do Oeste, que está nos acompanhando, obrigado Marlete, o Jairo Bonetti, Solange Fiore e o Francisco Pereira e a Altina Silveira, que entrou agora também nos dando bom dia. O Jair fez uma pergunta, e essa pergunta a gente vai responder daqui um pouquinho. Bom, seguimos então pedindo para a Laine, por que viemos médiuns ostensivos? E outra pergunta que já vamos emendar aí. E podemos considerar os médiuns como pessoas especiais? Então, iniciando pelo final. Eu também gosto. É bem importante. Será que os médiums são pessoas especiais? Pois Eu não diria que são especiais, mas quem sabe que tem uma missão um tanto quanto diferenciada da maioria. Porque todos nós temos uma missão que nós viemos cumprir na encarnação, né? Em todas as encarnações que a gente vem. Nós temos uma missão diante do nosso trabalho, diante da família que escolhemos. É o que nós viemos fazer, viemos para dar conta do quê? Então, essa é a nossa missão. Não é só a pessoa que é médium que tem, né, essa missão. Mas é bem importante nós entendermos, buscando o autor que a Mona gosta, o Jacobson Trovão, no livro dele da Psicofonia, ele nos diz, olha que interessante, que cada médium, antes da encarnação, lá no plano espiritual, ele já recebe percepções sensoriais dilatadas. Ele terá essas percepções dilatadas
eles vão passar por tratamentos especiais. Olha que interessante. Tratamento que ocorre na estrutura perispiritual do médium e que ela será alterada com a ampliação dos recursos psíquicos. Ou seja, como é que vai ser este que é o médium? Vai ter uma intuição mais clara, ele vai ter facilidade de recordação de existências pregressas e dos compromissos assumidos antes da atual encarnação. Ele poderá ter a vidência, a audiência, a possibilidade de diálogo mental com os desencarnados, fluência na fala, entre outros. Então, poderá ter essas características ou algumas delas. Esses recursos todos, eles vão se projetar no corpo físico do médium em forma de uma sensibilidade mais apurada. Isso é o que vai diferenciá-los, então. E aí, condiciona o indivíduo a contato natural e espontâneo com os desencarnados. Então, o cérebro material, diz aquele autor, que o cérebro material, por si só, ele é incapaz de ensejar essa tal conexão. Então, olha a grandiosidade. Muito bem, é especial aquele que é médium? Não sei se é especial, mas é uma missão, é uma opção. Assim como cada um de nós vem para desenvolver determinadas questões, ele veio para isso. A gente vem para alguma... no trabalho, principalmente na família, eu repito, a gente tem uma missão muito clara. E aí o médium tem essa possibilidade de comunicação. Aí, será que a gente pode ser uma pessoa especial por isso? Eu penso que a gente tem aí uma grande oportunidade de aprendizado. Quem sabe o médium tenha uma oportunidade de aprendizado maior do que aqueles que não o são. Mas quem sabe também foi a opção dele porque ele tem uma necessidade maior de dar uma acelerada nesse processo evolutivo. Ou quem sabe resgatar algumas falhas que ele teve e que incomoda e que ele quer passar desta fase. Então, são muitas as possibilidades. Olha o que Emmanuel nos diz. Médiuns são pessoas especiais. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários. São almas fracassadas desastrosamente, que contrariam sobremaneiramente o curso, que contrariaram as leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Seu pretérito muitas vezes se encontra inundado de graves deslizes e de erros clamorosos. Sim. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, pelo abuso da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que chegam lá e imploram para retornar. E isso que tu falou do preparo, no Mensageiros, capítulo 7, tem a queda de Otávio. Ele vai relatar que ele foi médium e fracassou. Não, ele veio para uma missão na Terra e fracassou. Quando ele volta lá, eu até tenho o texto aqui, deixa eu achar. Aqui, ó. A queda de Otávio. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, vim bater as portas do nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Me preparei então durante, anotem, 30 anos consecutivos para voltar à Terra na tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar minha moral com Deus. Não me faltaram lições verdadeiras, sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. Olha só o que ele diz. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas se movimentaram ao meu favor com todos os benefícios e recursos. Técnicos do auxílio me acompanharam na Terra na véspera do meu renascimento, entregando-me a um corpo físico rigorosamente perfeito e sadio para exercer a minha tarefa. Olha, que interessante. Já viemos preparados para isso. Eu fui bem dura. Não, mas é a verdade, é o livro, né? Aqui eu falei que o Jair Barbosa, lá de São Lourenço, ele pediu, existe mediunidade de resgate
para as pessoas que trazem a mediunidade, aí eu lembro do livro de Manuel Filomeno de Miranda, Qualidade na Prática Mediúnica. Esse é um livro maravilhoso, se alguém Aqui, ó. puder... tá aqui, ó. Tá aqui. Ele é muito bem sucinto e ajuda a gente um monte. Ele é certeiro nas respostas, né? Vou ressaltar o que a Mona falou e trazendo então, sim, a maioria dos que trazem a mediunidade traz como resgate, porque faliram em outras encarnações. Acabamos fazendo escolhas erradas em outras encarnações e trazemos essa ferramenta para nos adiantarmos, evoluirmos mais rápido, porque senão a gente ficaria muitas encarnações em sofrimento. A gente traz essa possibilidade da mediunidade para que a gente consiga evoluir mais rápido. E o importante, como é que nós evoluímos? Sempre pela ajuda do outro. Sempre. Nós vamos tocar nesse assunto aqui na sequência agora. Sempre ajudando o próximo. Nunca a nós mesmos, não é? É a caridade, né? Em ação. Sem caridade em ação. Perfeito. Então, rapidamente, quero dar um oi aí para a dona Cleusa Miranda. O Ailton Correia, que fala sempre de Tubarão, está sempre conosco, né, nos ajudando no programa. Valdivino Pavão, a Clenir de Freitas, nos dando aí, desejando um ótimo final de semana. O Wilson Santin também, nos desejando um bom final de semana. E a Rose Zani, que também está conosco, nos auxiliando aí no nosso programa. Continuando então, Mona, por que devemos analisar as mensagens advindas dos espíritos? Nós precisamos analisar as mensagens que vêm dos espíritos, Mona? Com certeza. Primeiro, por quê? Vamos lá. A mediunidade é uma faculdade neutra. Então, a condição moral, a conduta moral do médium que está dando essa mensagem vai influenciar muito na mensagem que está recebendo. Kardec nos diz que eles dão preferência a uma mente que estuda muito e que tem uma grande condição moral, né? Por isso que o Espiritismo nos solicita muito estudo? Por dedicação? Isso, a dedicação, a reforma íntima, porque é um convite à modificação, né? Entendi. Então, essa mensagem, todas as mensagens que vêm, sim, a gente deve analisar que cunho ela tem. Então, vamos lá. 2 coisas bem importantes que eu gostaria de deixar assim para quem está nos escutando. Espíritos evoluídos, espíritos superiores, aqueles que trabalham em prol da humanidade, jamais, escrevam e anotem e colhem na geladeira. Jamais eles vêm falar de futilidades. Jamais eles vêm interferir no nosso livre-arbítrio. Jamais. Olha, Eloine, faz tal coisa. Jamais ele vem num grupo mediúnico e manda o grupo fazer qualquer coisa. Jamais. Repete essa última mensagem. Ele jamais vem num grupo mediúnico dizer, vocês têm que fazer tal coisa, vocês façam isso. Não, ele vem, um mentor, ele vem dar bom ânimo, trazer esperança. Jesus está com vocês, continuem no trabalho, fiquem... É isso que um espírito superior vai fazer. E se ele não tem a resposta, ele não responde. Escrevam isso, gente. Não responde. Agora, um espírito frívolo, mais inferior, mais ignorante, por exemplo, que não tem o conhecimento. Brincalhão. Ele vai responder tudo e a todos. E aqui eu vou contar uma pequena história. Conta-se nosso querido amigo Jacobson Trovão, que ele tem o Jacobson, ele é diretor da mediunidade da FEB, tá? A Federação Espírita Brasileira. Isso. E ele tem um amigo muito querido que há 25 anos trabalha com ele e diz que é muito estudioso, mas estuda assim, ele adora estudar. E diz que um tempo atrás apareceu um médium lá em Minas, dizendo que estava recebendo Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, para quem não sabe, foi um grande médium de Sacramento. E ele disse, Jacobson, eu vou lá, porque se for Eurípides, 5 minutos com ele eu vou saber. Diz que ele sabe, porque ele conhece a moralidade que tinha o espírito, ele estuda. Chegou lá, era fila de fazer volta na quadra. Ele disse, meu Deus, eu vou ficar uma semana aqui para chegar nesse espírito, né? E foi, disse, mas daqui eu não saio, porque se for Eurípides eu vou conversar com ele. Foi no 3º dia, ficou o dia todo, no final da tarde, chegou a vez dele, né? Quando ele foi se aproximando, ele via
que as pessoas saíam felizes e tal, mas ele viu o jeito do espírito. Ele dizia, mas esse aí não é Eurípides. E daí disse que ele é muito autêntico, assim, o Jacobson. Quando ele chegou perto, ele foi olhando, chegou a vez dele. Diz que ele disse assim, mas meu irmão, primeira coisa que ele disse para o espírito, como é que você pode estar enganando essas pessoas? Olha, mentindo para essas pessoas, você não é quem você diz que é. Diz que o espírito olhou para ele e disse assim, eu não estou enganando ninguém, eu só estou dizendo o que elas querem ouvir. Mas você está aqui se passando por Eurípides Barçanufo. Pera lá, ele disse. Olha aqui, eu vim aqui um dia, esse médium me deu guarida, pediram o meu nome, eu disse que era Eurípides, e saíram falando que é esse Barçanufo. Agora, meu nome é Eurípides, mas Barçanufo eu nem sei quem que é, eu nunca ouvi falar. Eu não conheço isso daí. E daí diz que ele disse, Jacobson, tu veja só como é que tá a coisa, tá difícil, né? Você vê, a gente não pode sair. Vem um médium, diz que é Jesus, a gente sai espalhando. Já que aconteceu. Né, que é Bezerra, a gente não é, tem que ver que conduta moral esse espírito está passando. Analisa, né? E ele disse, não era um espírito mau, era só um espírito ignorante. E ele ainda disse para esse amigo do João, eu me senti muito bem aqui porque as pessoas vêm, gostam de mim, eu falo coisas boas para ela. Ele não era um espírito mau, era um espírito ignorante que não tinha se situado ainda no que estava acontecendo. Né? Então, a gente tem que analisar as mensagens. Vocês acham que quando a gente paga para ir ali ver uma carta, alguém te dá uma comunicação, que tipo de irmão está ali fazendo dando essa comunicação? Será que essa pessoa que serve de meio tem moralidade para receber um espírito superior? Será que um espírito superior não tem mais o que fazer do que ficar sentado ali falando da vida das pessoas? Ó, Nick, você vai casar, você vai ganhar na Mega Sena, você vai ficar rico, faça isso, faça aquilo. Eles têm a humanidade, que não é só nós, né? É um universo para trabalhar. E as pessoas se iludem muito com isso, né, Mona? E se iludem. Viajam, buscam, pagam para tentar saber. Então a gente tem que pensar exatamente o que vai acontecer. E nessa questão da gente conseguir interpretar também se o espírito ele é um espírito bom ou brincalhão, os nossos amigos médiuns, eles nos dizem, né? Eles relatam da sensação maravilhosa que se tem, que o médium tem no corpo dele mesmo. Sim. Que é a energia, né? Aquela energia. Sim. Exatamente. Que recebe aquele irmão, então, tão Por isso mais que mediunidade evoluído. é sintonia, né? E aquele outro que vem assim, complicado, o médium também permanece um pouco, né, com aquela sensação, o desconforto, o mal-estar e tudo isso. Eu acho que é importante também a gente ressaltar algumas outras coisas. Há alguns trabalhos, alguns grupos mediúnicos no Brasil que ainda fazem, recebem mensagens, né, advindas de espíritos familiares. Então, nós devemos... E daí é diferente, né, Nick? É diferente, Uhum. tá? Então, vamos fazer uma separação. Eu gostaria muito de receber uma carta do meu pai, da minha mãe, do meu filho, e eles procuram alguns grupos que são grupos realmente sérios. Que tem essa tarefa. E que tem essa tarefa de trazer, e eles procuram esses grupos. Gostaria de dizer o seguinte: primeiro, o espírito que vai se comunicar, se é teu familiar, ele só vai dar a mensagem se ele realmente tiver condições naquele momento de dar a mensagem. Sim. Entendeu? Então, esse espírito está dando notícias do seu mundo que está vivendo nesse momento. O que ele está passando, como é que está, quem é que acompanha ele, porque eles relatam todos os nomes dos espíritos que estão acompanhando este teu ente amado. Que Chico fez essa tarefa por muito tempo. Isso. E existem ainda alguns grupos que estão trabalhando assim, e aí sim, realmente é algo maravilhoso, é lindo de ver, porque traz mensagem do teu amado. Mas o teu amado nunca vai dizer para você tomar essa ou aquela decisão, porque ele entende, ele sabe que não deve interferir no teu livre-arbítrio. Outra questão é você procurar algum médium que tem um espírito que acompanha esse médium e que diz para você o que tu deveria fazer, tá? Me perdoem,
mas esse tipo de espírito não vai te responder. Ele pode até responder o que tu quer ouvir, porque ele sabe exatamente o que você gostaria de ouvir. Mas de maneira nenhuma ele vai te trazer uma mensagem séria e consoladora. Nunca. Então nós temos que fazer essa diferenciação. A maioria das pessoas procuram mensagens frívolas, que realmente não têm importância no mundo espiritual. Não tem importância no mundo espiritual. Para o mundo espiritual, os espíritos mais elevados, o que eles importa para eles é se nós estamos nos melhorando. Nunca se eu estou ganhando dinheiro, se eu preciso mudar de cidade, mudar de emprego. Isso é uma coisa nossa. Isso é uma coisa nossa. Quem tem que decidir somos nós. Não é o os nosso espíritos. livre-arbítrio. Com certeza. Eles não interferem? A gente costuma dizer, né, Nick e Mona, que o telefone toca de lá para Sempre. cá. Exatamente. A gente sempre fala isso. Então, não tem como nós ficarmos chamando, né, invocando esses nossos familiares que já se foram. Então, o que pode acontecer é como acontecia, né, na época que Chico fazia aquele trabalho com as mães, que eles estavam lá à disposição e que muitas vezes essas mães, né, pela providência divina, elas tinham o mérito Recebiam, né? de receber. Não eram todas que estavam lá, muitas foram muitas vezes para conseguir ter uma Algumas não conseguiram. uma carta, Não. muitas não conseguiram. E a Sandra Borba, ela fala muito bem isso, que quantas mães por anos e anos seguiam o Chico e não receberam uma mensagem, né? Porque tu também tem isso, o telefone é de lá para cá, né? E eu penso, aquilo que o Nick falou, o espírito ele tem que estar em condições, em equilíbrio para poder se manifestar, e a pessoa que vai receber também, ela precisa estar em equilíbrio com esta fé bem robusta, para poder receber, e isso vai ser um consolo, eu imagino. Sim. Que é um consolo tão grandioso. Então essa pessoa tem que merecer. Tem um livro do Chico, tá? Se chama Correio do Além. São só as psicografias que as mães receberam dos filhos. Esse livro, assim, ó, vale a pena ler, porque você vê que quem tá falando ali é um espírito como a gente. Mamãe, papai, olha, eu tô bem, era a minha hora, era o meu momento, sabe? Então, realmente, eu acredito assim, ó, que se a gente tem um ente querido que desencarnou e ele tem essa condição de passar essa mensagem, acalmar o nosso coração, que nem acontecia, porque o Chico tinha essa tarefa por um tempo, é muito incrível. Então, leiam esse livro, é Correio do Além, do Chico. É maravilhoso. Sobre, ainda só para encerrarmos essa questão, sobre as mensagens recebidas dos nossos entes queridos, quando você vai receber uma mensagem, esse ente querido vai ressaltar algumas coisas que só você sabe. Tá? Por quê? Porque tu recebeu uma mensagem, eu tô bem, aqui é muito lindo, tudo é maravilhoso, quando aconteceu é porque a hora de acontecer, qualquer espírito vai falar. Agora, quando ele diz o seguinte, estou com meu avô, e aí ele dá o nome do avô, eu estou com a tua tia que Ou falar coisas pessoais. Coisas pessoais, lembra aquele dia. Pergunta por um familiar que tinha um apelido, Ou bem são característico. coisas que só nós sabíamos. Só nós sabemos. Então, isso é que diferencia uma comunicação real. Exatamente. Sabe? Tipo, séria. Planos, nesse livro tem planos que, tipo, a esposa morreu e só ele sabia. Só ele sabia. Não tinha como, Não sabe? tem como alguém saber essas coisas. Como eu chamo a minha esposa, como o meu pai me chamava. E apelidos. O apelido. Exatamente. Entende? Então, esses pequenos detalhes que você consegue perceber que realmente é uma comunicação séria. Então, tenham bastante cuidado quando vocês recebem uma comunicação. Meus queridos, antes eu falei no nome de Valdivino Pavão, eu só gostaria de ressaltar que o Valdivino Pavão é de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Que coisa boa, obrigado, meu querido amigo. Obrigado, continue conosco. Seguimos então em frente, que estamos... a hora está quase chegando no fim. Loine, por que seria importante entender a mediunidade? Ela ajuda em alguma coisa na nossa vida diariamente? Olha, gente, e como ajuda, hein? Primeiramente, porque nós vamos acreditar na continuidade.
E isso tudo já é um alento quando nós perdemos aqueles que vão antes do que nós, que são os nossos afetos, e porque nós compreendemos da importância do nosso papel aqui, em fazermos o bem, em praticarmos a caridade, em sermos pessoas do bem, porque lá do outro lado nós sabemos que tudo vai continuar e que a gente vai receber lá também, tanto quanto aqui, o retorno daquilo que a gente plantou, a nossa colheita, né? Então, muitas vezes também a gente tem, então, sensações, sentimentos confusos e podemos até, a gente às vezes tem muito contato com esses espíritos, né, de familiares e tal, e às vezes a gente se sente meio perturbado, não sabe se é doença, se não é. Entendendo sobre a mediunidade, nós vamos conseguir ter esse discernimento. Muitas vezes a gente tem essas características que um médium tem e que não sabe que existe, não sabe da mediunidade, acaba, né, pensando que está doente, muitas vezes não é, Sim. ou às vezes ao contrário, né? Exatamente. A pessoa também pode ser o contrário, né? Então, ajuda nesse sentido, de eu me conhecer melhor, de que de repente aquilo que eu estou sentindo não é uma doença física, mas olha só, o Espiritismo nos diz que é necessário que busquemos primeiro o médico, os exames clínicos, para nós entendermos que não é uma doença, porque em primeiro lugar é a ciência, né? Então, sempre buscarmos a ciência. Espíritos de todas as categorias podem se apresentar e conversar. Então, muitos são felizes, outros tantos são desesperados por motivos diversos. E aí a gente vai acabar sentindo essas sensações. E em se manifestando esses irmãos desesperados que sofrem, é um aprendizado muito grandioso. Nos grupos mediúnicos é o trabalho que se realiza. Não fica se chamando tal espírito. Os médiuns ficam à disposição e os dialogadores também. Aí quando vêm esses irmãos sofridos pelas coisas que fizeram de errado, é um exemplo para nós. Então a gente fica pensando, olha como vai ser o depois. E aquela compaixão de perceber o sofrimento do outro. Então aquilo vai nos melhorando. Desculpa, vai nos melhorando. E nós vamos entendendo que nós precisamos cada vez mais buscarmos, fazermos o bem, progredir, porque nós vamos entender que a gente vai ter que pagar, vai ter que responder pelo mal que nós fizemos, porque esses irmãos que estão lá na espiritualidade, eles vêm e deixam bem claro para nós como é que é lá também, quando eles vêm em sofrimento. Então, que nós vamos responder pelo mal e que também nós podemos responder pelo bem que nós não fizermos, né? Porque não basta não fazermos o mal, nós precisamos fazer o bem. Esse livrinho que o Nick falou da prática, qualidade na prática mediúnica, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala, eu vou abordar um pouquinho porque é muito interessante essa questão da mediunidade. Ele diz que é, então, uma faculdade portadora de mecanismos que tem muito a ver com o passado do medianeiro, bem como se relaciona com as suas possibilidades de serviço e de integração no programa de iluminação da própria e de outras consciências. Olha só a importância, então, da mediunidade, né? Ela é uma porta estreita. Ela é instrumento de autoencontro, de crescimento moral e espiritual. Olha só que coisa maravilhosa aquele que é, né, que tem essa mediunidade ostensiva. Então, é uma ponte entre os que transitam quanto espíritos e aqueles que estão encarnados. O médium, olha, essa parte é bem interessante, aquilo que a Mona mais ou menos já falou, que o médium, ele é essencialmente um espírito em provas, resgatando equívocos e débitos que lhe ficaram na retaguarda moral. A presença da faculdade não lhe concede qualquer tipo de privilégio ou destaque na comunidade. Podemos parar de se achar, né? Bem. Eu não sou nosso tema é débito.
motivo, não é motivo de orgulho ou ostentação, né? É sim especial instrumento para ajudá-lo a reparar as dívidas e adquirir o equilíbrio espiritual. Mesmo quando o fenômeno se lhe apresenta ostensivo, isso não significa destinação para ser missionário de um para o outro momento, né? Que o mediunato é adquirido mediante sacrifício pessoal e muita renúncia. Isso aí, é renúncia. Isto, trabalho incessante e humilde no desempenho das tarefas que lhe dizem respeito. Então, ajuda nas nossas vidas? A questão que o Nick colocou. Claro que ajuda, se eu tiver essa compreensão. Olha, vai me ajudar muito. Muito. Eu vou dar vou subir uns 3 degraus, pelo menos. A mediunidade tem que fazer da gente um ser melhor. É esse o objetivo, fazer com que a gente se torne um ser melhor. E para isso, eu acho que uma coisa bem importante, a gente tem que estudar, né? O estudo, assim, é imprescindível. Kardec, numa revista espírita, acho que de 1858, ele diz assim, que estudar a natureza dos espíritos é estudar a natureza humana. Porque o que são os espíritos? Somos nós, mas sem o corpo físico, né? Então é estudar para que a gente possa caminhar, que nem a Loine falou aí, ó. Compreender por que é que nós somos médiuns. Exatamente. Se todos os médiuns, porque não precisa ser espírita, isso está aberto, nós temos isso em qualquer lugar na internet, se você abrir aí estudos sérios, isso aqui tudo gratuito. Se a pessoa estudar, mesmo que ela não seja espírita, ela vai entender por que é que ela traz essa possibilidade, não é? Aquilo que a Loine falou, ressaltar, porque realmente é muito importante. Quando a gente trabalha com irmãos sofredores, a gente entende que os nossos problemas são muito pequenos. De que realmente quanto é importante para nós entendermos que a gente precisa fazer o bem. Porque quando eu trago a mediunidade, ele não precisa ser necessariamente somente para irmãos que estão desencarnados. A mediunidade, nós devemos trabalhar ela para eu atender também os que estão com o corpo. Por exemplo, quem é médium, ele é mais sensível, ele passa por uma pessoa, ele olha para a pessoa, geralmente ela sente que a pessoa está em sofrimento. E aí volta novamente o que você falou, não basta somente não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem. E aí eu me dirijo a essa pessoa pela minha sensibilidade e vou lá e converso com essa pessoa, meu amigo, o que está acontecendo, posso te ajudar? Aí é que faz a diferença a mediunidade que eu carrego. E que maravilhoso, Nick, na hora que a gente está em desespero, alguém chegar, perceber e dizer: o que é que aconteceu? Estou aqui para te ajudar. Isso que vocês falaram é muito importante. Lava a alma. O Jacobson, sabe o que ele fala pra gente? Que todo médium, ele vai educar a mediunidade no seu dia a dia. Com a sua família, com os seus amigos, com o seu trabalho. Quando ele educa e controla os pensamentos, aí que ele deveria ir para a mesa mediúnica, porque daí ele está preparado para ser instrumento da espiritualidade. Olha que coisa incrível! Então a mediunidade influi em nossas vidas, Loine? Muito. e principalmente para a gente entender o que é nosso e o que não é nosso. Exatamente. Que a Loine tocou no assunto. A pessoa que é médium, daqui um pouquinho, ela tá super bem, ela tá, nossa... Uma sensibilidade. Daqui a pouco ela tá se bem. descabelando. Daqui a 1 minuto ela começa a ficar nervosa, ansiosa, tem sensações ruins, né? Essa sensação que chega de repente não é dela. E ela tem que entender. Por isso o estudo é tão importante. Entender o que está acontecendo. A gente precisa, a Nick e Mona, saber muito sobre a sintonia, né? Aquela história, diga-me com quem andas. Que por isso estudar, né? Porque realmente, se a gente de repente permanece numa faixa vibratória um tanto quanto inferior, né? A gente vai atrair quem? A gente vai atrair aqueles que são iguais. Eu acho que isso vai mudar quando a gente entender que a nossa mente é mediúnica por natureza, né? Daí nós vamos começar a controlar o nosso pensamento, as nossas emoções, aí que a gente está se trabalhando para que no futuro sejamos grandes instrumentos. Bom, antes de encerrarmos a nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nossa Casa.
Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Scala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está acompanhando conosco o programa Hora Espírita e nós estamos falando sobre mediunidade. Mona, para quem não tem mediunidade ostensiva, quer dizer, eu não tenho nenhum tipo de sensação mais ostensiva, de alguma forma eu posso desenvolver essa mediunidade, Mona? Vamos lá, que nem eu falei antes. Quem vem com a mediunidade ostensiva tem uma preparação de 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, no plano espiritual. Ou seja, eu não tenho como desenvolver uma mediunidade ostensiva aqui. Eu tenho como melhorar a minha mediunidade intuitiva ou inspirativa, só isso. Então não adianta, eu quero ser muito clarividente, eu quero ser muito da psicofonia, se eu não vim com essa predisposição orgânica. E quando eu falo uma predisposição orgânica, nós vamos lá no hipotálamo, nós temos a epífise vem preparada para isso, com alguns cristais, né? Tem umas fotinhas muito lindas do Dr. Paulo de Tarso, lá de São Paulo, busquem na internet. Então Paulo eu venho... Frutuoso. E tem do Paulo de Tarso também. É um psiquiatra que estuda. Então, você vem com essa preparação do plano espiritual para que quando você reencarne aqui no corpo, no momento certo, ela ecloda. Então, são características orgânicas. Eu não tenho como desenvolver, como colocar ali, porque eu vim do mundo espiritual com o meu compromisso. O que eu posso aqui é trabalhar minha reforma íntima, trabalhar minha moralidade, minha sintonia com Deus e, claro, quanto mais eu entender, estudar, me preparar, essa mediunidade inspirativa, ela vai se tornando intuitiva, então, e ela é uma mediunidade maravilhosa, porque, por exemplo, para um bom dialogador, ela é fantástica. Então, essa é a única que eu consigo evoluir. Que nem eu expliquei, ninguém desenvolve nada, a gente educa o que a gente tem, né? Então, se eu vim ostensivo, eu vou educar para ser um bom instrumento. Se eu vim com uma mediunidade inspirativa, eu posso me educar para que ela evolua para uma mediunidade intuitiva. Então, eu não consigo, a resposta é que eu não consigo. Se eu não vim com este compromisso, eu não consigo desenvolver uma mediunidade ostensiva aqui. Importante também dizer que... Quer falar? Eu Primeiro quero as falar. moças. Desculpa. Imagina, Nick. Isso tudo que a Mona falou, sim. Mas que se a pessoa tem aquela curiosidade, aquela vontade, sabe? Vai participar de estudos, vai participar de grupos de estudo. Primeiro faz os estudos lá, todos, né? Que é aqueles que tem que seguir, né? Tem os estudos iniciais e tal, nas casas espíritas, e depois tem esse estudo da mediunidade. Não precisa a pessoa ser médium ostensivo, ela vai lá estudar, ela vai aprender um monte sobre isso. E conhecimento. E aí, Mona, quem sabe lá o que Deus reserva para cada um de nós? Daqui a pouco nem tem os cristais, mas começa a ter uns sinais. Uma intuição maior, forma. né? A intuição, você acaba percebendo coisas mais rapidamente, né? A intuição desenvolve muito. Né, Mona? Olha, o dialogador, ele precisa estar inspirado, em contato com essa parte dessa espiritualidade. Amiga, para poder dar um conselho para aquele irmão em desespero. As pessoas que querem saber um pouquinho mais, elas vão ter que ir para uma casa espírita e estudar. Mas numa mediúnica, ela não é formada só por médiuns ostensivos.
Certo. Então a gente precisa ressaltar isso. Uma equipe mediúnica, ela é formada por auxiliares, pessoas que dão o passe, que percebem o momento correto de ajudar, de auxiliar, através de pensamentos, né? Através de emanações. E o dialogador, que é aquela pessoa que não tem mediunidade ostensiva, mas que conversa com os espíritos que estão comunicando. Vai ter essa intuitiva, né? Isso. Então, para que todos entendam, uma equipe mediúnica total, ela é feita por médiuns ostensivos, dialogadores e auxiliares. Posso dar um recadinho, Nick? Aquele que doa energia e vai para a mesa mediúnica, meus queridos, vocês também são médiuns. Porque às vezes dizem, eu não sou médium. Você é médium muito importante, né? É isso que a gente tem que tirar essa ideia que as pessoas acham que médium é só aquele que dá comunicação. Todos somos e todos temos a nossa importância e o nosso papel. E são muito importantes. Então, se você tem você tem a vontade de um dia fazer parte de uma equipe mediúnica, não tem problema, pode ser feito primeiro, comece a estudar e aos poucos você vai ser inserido num grupo, né? A partir do momento que os coordenadores acharem que você já está preparado para assumir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade. Não se brinca com mediunidade, né? Por isso da importância de se estudar muito antes, para que chegue na hora, né, de participar, porventura, de algum grupo mediúnico e já tenha uma preparação, conhecimento, uma preparação da grandiosidade do que é. Isso. Do compromisso. Lorne, bem rapidinho. Sim. Uma passagem de Jesus, ele diz, dai de graça o que de graça recebeste. Então, olha só, como é que nós vamos cobrar aquilo esse dom que a gente recebeu, né? Que foi de graça. Então, os espíritos, eles não precisam de pagamento de dinheiro, eles não precisam de nada de financeiro. Eles não estão mais neste plano, né? É no plano espiritual. Então, é importante frisar que o exercício da mediunidade como prática da caridade, porque é prática de caridade, tanto para nós que recebemos quanto para aqueles que nós doamos, ela é feita nas horas vagas. Não se pode configurar como meio de vida, como a busca do sustento através dessa mediunidade. Independente do tipo de mediunidade, ela deve servir para o aprimoramento do nosso aprimoramento e o amparo para os nossos semelhantes. Olha só, se eu estiver cobrando para exercer a mediunidade, que tipo de espíritos eu vou atrair? Que nós falamos aí, né? Daqueles dos brincalhões, daqueles que são os menos evoluídos. Como é que nós vamos atrair coisa boa se por trás disso já tem o meu ganho, a minha segunda intenção? Então, a mediunidade é para as horas vagas, né? Sabendo que cada contato com os irmãos desencarnados é um aprendizado importante para o médium, servindo de um exemplo do que ele vai fazer ou não vai fazer, convidando este médium para melhora, para reforma íntima, para aprimorar o conhecimento, para servir ao semelhante, mas sem essa questão de colocar como algo para trazer o dinheiro, o lucro. Mesmo porque daqui a pouco esse médium pode ver a sua capacidade, pode ter a sua capacidade mediúnica até bloqueada, né? Exatamente. Suspensa, porque não está fazendo um uso correto desta faculdade. Um exemplo é o Divaldo Chico, né? O Divaldo, por exemplo, toda a mediunidade dele, né? Os livros, tudo é dedicado para a Mansão do Caminho, para as crianças que ele atende, tudo. Chico também, tudo que ele fez ficou para obras sociais, né? Ele trabalhava, cada um tinha seu emprego, eram aposentados, né? São aposentados e viviam do salário do seu trabalho, não da mediunidade, né? A tarefa era para outra coisa. A Joana mesmo diz, tudo é para as crianças da mansão. Isso acontece logicamente, de novo, voltando ao mesmo caso. As pessoas fazem mau uso por não entenderem o que é mediunidade. Por isso que as casas espíritas são tão importantes para que as pessoas consigam registrar aquilo que realmente importa. Dai de graça o que de graça recebeste. O espírita, quando você vai em uma pessoa e a pessoa se diz espírita, ela tem
oportunidade, ela pode falar que é espírita, não tem problema nenhum. Agora, se ela estiver cobrando algo, inclusive um favor, só um favor, não precisa nem ser dinheiro, ela não é espírita, ela não estuda. Porque um espírito, ou não entendeu, ela não né? entendeu realmente a mediunidade. Pode até ser um bom médium, mas ela não entendeu a mediunidade e com certeza não vai estar sendo bem assistida. Meus queridos, então, agradeço de coração por estar nos acompanhando aí nessa manhã de hoje, gelada, aqui em Chapecó. Obrigado a todos. Obrigado. Vamos começar pela Mona, que eu comecei aqui antes. Obrigado, Mona. Obrigado à companhia, obrigado ao pessoal que ajudou aí, a todos um ótimo final de semana. Obrigado, Laine. Obrigada, amigos. Muito bom estar com vocês. É sempre bom, nem que amanhã tá gelado, que a gente precise se preocupar um pouquinho, é muito bom. É bom demais. Obrigada a todos que estiveram conosco. E um lindo sábado e um final de semana todo. Um maravilhoso final de semana a todos. Um grande abraço. Nos acompanhe semana que vem, às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. Um abraço. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.